Olá, sou o professor Wilson em mais uma aula de História, onde nós estudaremos o absolutismo, mercantilismo e iluminismo como justificativa para a emergência do sistema capitalista atual. Nessa perspectiva, nós precisamos compreender e saber diferenciar e identificar o que é considerado um governo absolutista e como funcionava o regime absolutista. Nós temos esse slide para mostrar para vocês como uma ajuda para a definição de absolutismo e mercantilismo, né? O absolutismo ele é um sistema político que perdurou na Europa do século XV ao século XVIII, estruturado na centralização do poder nas mãos dos reis. Então, do século XV ao século XVIII, nós temos essa estruturação dos poderes nas mãos dos reis. Não existiam as liberdades individuais, não existia livre comércio, não se existiam essas características que nós somos acostumados nos dias de hoje. E como braço econômico do absolutismo, nós temos o mercantilismo. E justamente o mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas que foi desenvolvida na Europa durante o período do Antigo Regime, que também se estende do século XV ao século XVIII, adotada pelos estados modernos europeus, com essas características. O absolutismo, então, era um sistema que explorava o povo, um sistema que sustentava a nobreza e recebia apoio da burguesia. Em certas ocasiões, os reis concediam, então, favores à burguesia. Nós temos o absolutismo e o mercantilismo nesse período. O pacto colonial, ele era o que garantia, de certo modo, de certos momentos, o funcionamento desse sistema. Porque nós temos as colônias, nós podemos citar o Brasil, que era a colônia de Portugal, como a colônia, temos Portugal como a metrópole. Nesse sentido, tudo que era produzido aqui ia para Portugal e retornava como produtos manufaturados. Dessa forma, então, a metrópole ela conseguia se manter estável financeiramente. Nessa perspectiva, nós podemos citar também como prática mercantilista as tarifas alfandegárias, que nesse sentido se colocavam vários impostos nos produtos estrangeiros que viriam para um país, para que assim os consumidores internos eles comprassem justamente os produtos que eram produzidos dentro do seu próprio país. Então essas tarifas alfandegárias elas foram utilizadas pelo mercantilismo no Estado absolutista para fazer com que a balança comercial sempre estivesse favorável a esses Estados nacionais nesse modelo econômico específico. Nós temos também, juntamente com essa análise, de poder determinar e caracterizar o que foi o movimento iluminista. O movimento iluminista ele é um movimento filosófico, intelectual e científico que abalou as bases do antigo regime na Europa. Ele, por assim dizer, ele coloca em xeque esse antigo regime, ele questiona esse antigo regime. Exatamente também no século XVIII, ele tem a sua gestação na Inglaterra e o auge acontece na França com a Revolução Francesa. O iluminismo ele representou basicamente a forma burguesa de interpretação do mundo. E algumas características elas podem ser verificadas para que nós consigamos identificar esse movimento iluminista. O racionalismo, onde nós temos a emergência da razão como método de pensamento para que nós pudéssemos pensar por nós e não nas verdades reveladas. Nós temos também o cientificismo, que a ciência agora ela passa a ter um papel importante nessa sociedade, nessa forma burguesa de interpretação de mundo, a ciência passa a ter o seu valor. Nós temos os movimentos e as ideias também que são contra o absolutismo, são anti-absolutistas. Essas ideias também elas são contra essa interferência, esse controle que a igreja tinha da vida das pessoas. Então o movimento também é anticlericalismo. Ele tem um movimento anticlero, anti-igreja. E, acima de tudo também, nós temos a defesa das liberdades individuais.
E nós vamos analisar agora alguns desses pensadores que foram responsáveis justamente por defender essas ideias e de ajudar no compartilhamento dessas ideias para que o movimento iluminista ele tivesse êxito da forma como acontecido. Nós podemos citar aqui John Locke. John Locke defendia o que é chamado de direitos naturais, ou seja, nós nascemos com esses direitos. E quando ele diz que esses direitos eles são inalienáveis, ele quer dizer que eles não podem ser separados de nós, que são o direito à vida, todos nós temos direito à vida, todos nós temos direito à liberdade e nós temos direito à propriedade também. E os governos, eles existem para preservar esses direitos, diferentemente dos governos absolutistas que existiam naquela questão do poder se manifestado na figura real apenas. E também John Locke defendia o liberalismo político, liberdade política também, contra o absolutismo que existia. Nós podemos citar na economia Adam Smith. Adam Smith ele pode ser considerado o pai da economia, porque através de suas ideias e de seus estudos, ele determinava que a não intervenção do Estado na economia, a livre concorrência e a lei da oferta e da procura, ela fazia com que se gerasse riquezas. A não interferência do Estado, ou seja, enquanto no regime absolutista o rei determinava as regras comerciais através do mercantilismo, as ideias defendidas por Adam Smith, ela visava justamente a liberdade econômica de se fazer comércio com quem se desejasse nessa perspectiva. E nós temos também Montesquieu, francês, e ele falou muito sobre a divisão de poderes, executivo, legislativo e judiciário. No sistema absolutista, esses três poderes eram concentrados na mão do rei, figurativamente falando. Então, ao defender essa divisão desses poderes, de um lado executivo, de outro legislativo e do outro judiciário, esse poder ele seria fragmentado, permitisse assim que existisse uma harmonia e uma autonomia entre esses três poderes. E Montesquieu também defendia a submissão de todos perante a lei. Todos nós seríamos julgados de acordo com as leis existentes e não mais de acordo com as vontades de um governante. Nós podemos citar também como o grande influenciador do iluminismo francês Voltaire, que fazia uma crítica muito contundente ao clero e à igreja e à intolerância praticada pela igreja nesta época. Voltaire defendia a igualdade jurídica entre todos os cidadãos, todos seriam iguais perante a lei, e a liberdade de expressão também foi muito defendida e difundida por Voltaire. Já Rousseau, ele é considerado o mais importante e influente dos pensadores iluministas. Rousseau defendia a soberania popular. Ele dizia que o poder emana do povo. E aí nós temos o retorno, novamente, à ideia da democracia, de o poder emanado do povo. Por último, não menos importante, nós temos Diderot e D'Alembert também, que são franceses. Eles são considerados e chamados de enciclopedistas. Eles foram responsáveis por reunir o conhecimento que esses pensadores disponibilizavam e colocar numa enciclopédia, escrever uma enciclopédia detalhando justamente esses momentos, esses nomes, o que cada um deles defendiam. Portanto, quando nós falamos do liberalismo econômico, ele é um modelo que preza justamente pela liberdade na economia. Os interesses da burguesia já não eram atendidos com o sistema mercantilista. Por isso, nós temos o surgimento, então, de um modelo capitalista na economia, um modelo que visava liberdade econômica para que se crescesse essa economia. Nessa aula nós conceituamos absolutismo, analisamos a estrutura econômica que era a base de tal poder, caracterizamos o iluminismo e o liberalismo e percebemos que essas alterações, essas mudanças, prepararam o caminho para o surgimento do capitalismo. Nós encerramos por aqui e aguardamos todos vocês na próxima aula.